Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre solos, suas principais características e formação. Em um sentido mais amplo, o termo pedogênese abrange todos os processos de desenvolvimento do solo, caracterizado como um sistema natural aberto em construção e evolução, consequentemente de fenômenos de decomposição, migração e acumulação de substâncias de natureza diversa. No sentido mais restrito, o solo é um material mineral ou orgânico inconsolidado, poroso, finamente granulado, com natureza e propriedades particulares, herdados aí da interação de processos pedogenéticos com fatores ambientais envolvendo as variáveis material de origem, clima, organismos vivos, relevo e tempo. Desse modo, os solos são capazes de dar sustento à vida de vegetais terrestres superiores. O solo tem a sua formação iniciada a partir do intemperismo físico, químico e biológico que vai desintegrar as rochas. Esse intemperismo vai decompor as rochas em materiais menores e esses materiais vão dar origem aos diversos tipos de solo. Esses materiais minerais que vêm dos fragmentos das rochas, areia, argila, silt, ele vai se unir à matéria orgânica, que vai vir aí de restos de vegetais e animais. Então, o conjunto formado entre o material mineral e o material orgânico vai ser aí um dos componentes principais para a formação do solo. Esse solo ele vai ser formado a partir da dinâmica entre dois fatores distintos, os endodinâmicos e os exodinâmicos. Os endodinâmicos têm relação com as rochas que formam esses solos, ou seja, qual o tipo de rocha e qual a rocha especificamente vai ser a rocha matriz, a rocha mãe para aquele solo especial. Assim, nós vamos ter uma variedade enorme de tipos de solo de acordo com os diferentes tipos de rocha. E os fatores exodinâmicos, que são os fatores externos da crosta que vão modificar as características dos fragmentos dessas rochas, como o clima, o relevo e os organismos vivos, animais e vegetais que habitam aquela região. Assim, vamos ter uma grande diversidade de solos. Nessa imagem, a gente consegue perceber como esses fatores vão acabar interferindo na formação dos solos. A gente pode observar no gráfico, deixa eu destacar para vocês aqui, no gráfico da parte de baixo, a quantidade de vegetação e aqui a temperatura. Bom, na quantidade de vegetação, ela vai interferir na formação dos solos com incremento ou não de matéria orgânica. Em áreas com maior quantidade de vegetação, a gente vai ter solos com mais matéria orgânica. Nesse caso aqui também é um exemplo. A gente vai ter mais matéria orgânica nesse solo. Em áreas com menos vegetação, como é o caso aqui de áreas desérticas ou áreas do Ártico, a gente vai ter menos formação de matéria orgânica. E a temperatura vai influenciar na formação desse solo, porque a temperatura ela vai ajudar na desintegração das partículas das rochas, por causa da dilatação entre dia e noite. Então, o fator temperatura ele vai ser maior, vai ser mais atuante em áreas de deserto, em áreas tropicais, onde nós temos as temperaturas mais altas. E à medida que a gente vai se aproximando das regiões polares, do Ártico ou da Antártica, a gente vai ter temperaturas menores que vão ser menos influentes na formação do solo. Assim como também a precipitação. A quantidade de chuvas, a quantidade de água que cai do céu durante o ano vai ter uma incidência direta sobre como aquelas partículas do solo vão estar interagindo. Se tiver um solo com uma região de muita chuva, a gente vai ter um processo de lixiviação maior, um processo de erosão maior. Enquanto em solos que têm menos chuvas, a gente vai ter um processo menor de lixiviação e de erosão. Uma vez que esse solo é consolidado, ele vai apresentar esse perfil. Perfil são as camadas que o solo possui. Em corte, a gente conseguiria ver cada uma dessas camadas, dependendo do tipo do solo.
a gente vai ter o horizonte O, A, B, C e a rocha, que também é chamado de horizonte D. O horizonte O é o horizonte mais rico em matéria orgânica. É aquele horizonte mais superficial do solo, onde a quantidade de restos animais e vegetais é tão grande que vai conferir uma grande quantidade de partículas orgânicas para esse solo. A porção A do solo contém infiltração de humus da matéria mineral com intensa vida bacteriana. É fofo e está sujeito à ação direta do clima. O material argiloso é transportado para o horizonte inferior, dando ali uma forma mais rica a ele, constituindo o fenômeno da iluviação. O horizonte B é mais compacto devido à acumulação. Já o horizonte C é aquele que conserva a estrutura original da rocha. Geralmente, enquanto o horizonte C consiste na rocha alterada com sua estrutura original visível, o horizonte D é a própria rocha que deu origem ao solo. Bom, nessa imagem, pessoal, a gente consegue perceber como é o processo de evolução de um solo. A gente vai ter a rocha em desintegração num primeiro momento, tendo ali a atuação de elementos externos atuando nessa desintegração, como a chuva, o vento. Então, esse leito rochoso vai começar a se desintegrar. Num segundo momento, a gente já tem um incremento de matéria orgânica por causa de plantas que vão se desenvolver ali. Num terceiro momento, a gente já tem um horizonte A formado, é a primeira parte a se formar do solo, porque ele está mais próximo à superfície, mais próximo às intempéries da erosão, do intemperismo. Nessa fase, a gente já tem fragmentos de minerais e matéria orgânica juntos nesse horizonte A. E num quarto momento, a gente tem os horizontes definidos, o horizonte O, o horizonte A, B, o C e o leito rochoso. É um solo mais maduro e ele vai sustentar uma vegetação de grande porte. Nessa outra imagem, a gente consegue perceber o mesmo processo. A rocha recém-exposta ao intemperismo, à erosão. Depois nós temos um solo mais raso, um neossolo, com o horizonte A destacado ali. Depois um solo intermediário pouco desenvolvido, um horizonte A, um horizonte B pouco desenvolvido também, que é o cambissolo. Depois nós temos um solo maduro, bem desenvolvido, como por exemplo o argissolo, onde nós temos todas as camadas, a camada A, a camada B, a camada C e a rocha, além da camada O na parte superior. O solo ele é composto por diversas partes, por diversas partículas ali, dentre as quais a gente destaca a matéria mineral, que geralmente ocupa 45% do solo, a matéria orgânica, que ocupa 5%, a água, que é representada pela umidade, 25%, e o ar, que são os poros ali do solo, representando também 25%. Óbvio que isso aqui é uma concentração padrão dos solos. Cada tipo de solo vai ter uma concentração dessas substâncias de maneira diferenciada. Cada solo vai ter uma porcentagem diferente dessas substâncias. Na imagem da esquerda, a gente consegue perceber a atuação dessas partículas, as partículas sólidas, tanto minerais quanto orgânicas, as bolhas de ar e a água que fica disposta entre essas partículas. Quando a gente olha as partículas sólidas do solo, a gente vai perceber que elas têm diferentes tamanhos. E de acordo com o tamanho dessas partículas, a gente dá nomes diferentes. Esses nomes eles podem variar de acordo com diversos tipos de classificações. Ou seja, para cada tipo de classificação, no nível internacional, ou na ABNT, ou a classificação específica de algum grupo que estuda solo, a areia, silt e argila vai ter dimensões diferentes. Aliás, esses são os três principais componentes do solo, A areia, silt e argila. Por exemplo, na escala granulométrica internacional, a gente tem as partículas chamadas de pedregulho, são aquelas maiores que 2 milímetros. A areia vai de 2 milímetros até 0,2 milímetros. O silt de 0,02 milímetros até 0,002 milímetros e as argilas, partículas menores que 0,002 milímetros. Já na ABNT, a gente tem a seguinte classificação. O pedregulho ele se torna um pouco maior,
partículas acima de 5 milímetros, a areia grossa entre 5 e 2 milímetros, a areia mediana de 2 milímetros a 0,4 milímetros, a areia fina de 0,4 milímetros até 0,05 milímetros, o silt de 0,05 até 0,005 milímetros e a argila, partículas menores que 0,05 milímetros. Bom, aqui uma imagem para a gente visualizar melhor essas partículas, né? A gente tem os seixos na parte esquerda da imagem, os seixos rolados, que são aquelas partículas mesmo de rochas que se desprenderam e foram sendo erodidas, intemperizadas e ficaram com esse aspecto mais liso. E na parte mais à direita a gente tem a partícula mesmo do solo com a areia, né? Ali na parte central nós temos os pedregulhos que podem ser encontrados no meio desse solo. A partir da areia a gente vai diminuindo as partículas até chegar na argila. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, clica aí no curtir, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tchau, espero vocês, hein?